Boa noite, muito boa noite. Feliz 2021 a todos. Que Jesus, o sol das nossas vidas, continue abençoando o lar de cada um, a família de cada um que nos acompanha, os nossos amigos, os nossos familiares, né? Inclusive aqueles que, de alguma forma, podem nos ter como inimigos. Inimigos talvez não, mas desafetos, pelo menos. Que Jesus, o sol das nossas vidas, possa abençoar cada um de nós e de todos nós nesse ano que vai se iniciando aí. Muita paz, muita saúde, serenidade é o que a gente tem desejado aí, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Muito boa noite. Boa noite, Nívia Carvalho, que Jesus abençoe. Muita paz, minha querida, para você, para o seu lar, para a sua família, não é? Continuamos juntos, viu? Eu não esqueci de você, não. Continuamos orando por todos e eu sei que você passou umas barras aí nesse 2020, mas nada é por acaso, né, amiga? Vamos firme. A Lara tá aqui, mas tá aí também. Um beijo. Comadinha, Adriele! Um beijo, mulher. Feliz ano novo para você, para sua família, para o seu lar. Sejam todos bem-vindos. Olha aí, vão entrando, vão dando oi para a gente saber que vocês estão conectados com a gente, tá bom? Maravilha. Bom demais ter vocês aqui hoje. É, primeira quarta-feira, primeiro momento de paz do ano, a gente precisava realmente falar mais de paz, não é isso? Então o ano vai começando, é o nosso desejo para todo mundo, muita paz, e isso que a gente deseja, essa paz, a paz do Cristo, ela não quer dizer que não vem conflitos por aí, né? Não vem aí altos e baixos, né? Dificuldades. Não é isso. É essa paz que o Cristo nos oferece e que a gente deseja para a gente também e para todos vocês, é esse sentimento de, mesmo que doa, a gente sabe que tem alguém que está no governo disso tudo e é ele que está controlando e a gente precisa ter mais tranquilidade para resolver as coisas e é disso que a gente vai estar falando hoje, tá bom? Joelma Matos, um beijo para você, menina. Boa noite. Dá um cheiro aí no meu irmão Elisiário, o Eli, e nas suas crianças também. Muita paz, todo mundo. Muito bem. Nós escolhemos aqui um texto belíssimo para o Momentos de Paz de hoje, que é do espírito Joana de Ângeles, não é? O livro é o Vida Feliz. A gente sempre posta lá as mensagenzinhas, né? E esse livro realmente é uma benção. Quantas mensagens, quantas sugestões positivas que ela traz para nós. Se a gente, se não fosse importante, se nós já tivéssemos absorvido tudo isso, não seria necessário esses espíritos estarem sempre renovando essas mensagens, trazendo essas sugestões, porque eles não chegam para a gente e falam, faz isso. Não existe essa determinação. Então é sempre uma sugestão. E aí ela vem com carinho, com a doçura que só ela mesma, pelas mãos de Divaldo Franco, no livro Vida Feliz, o capítulo 6. Ela diz o seguinte: eu vou ler toda a mensagem porque ela é pequenininha, e daí a gente faz aqui a nossa interpretação e espero que seja válido para a gente. Se você tiver dúvida, comentário, coloca aí que a gente comenta aqui na hora, tá bom? Joana de Ângeles começa assim: quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te, evita arriscar-te, arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas de acordo com a emoção
e o conteúdo de que se revista. Não é lindo? Muito bonito. Então, vamos dar aqui uma interpretação para a gente, não é? Quem está entrando? Olha, Cecília, sua linda de paixão. Mudou, mulher. Agora é quarta-feira. Todas as quartas-feiras, o nosso Momentos de Paz, tá bom? Continua às 7 horas da noite daqui, de Atlanta, horário de Nova York, e provavelmente 21 horas, aí, horário de Brasília, para a gente não causar confusão, tá bom? Feliz ano novo para você, mulher, sua linda, você toda a família Diniz. Então, vamos agora dar uma destrinchada nessa mensagem de Joana de Ângeles. Ela diz assim, então: quando estiveres em dúvida, aí aqui a gente já faz a primeira pausa. Quando é que a gente está em dúvida? Frederico, meu querido, Deus abençoe, meu irmão, você, o seu lar, a sua família. Dá aí um abraço na dona Fábia e no Lorenzo por nós, toda a família, meu irmão, muita paz. Luiz Parente está aí também. Jesus abençoe, meu irmão, toda a família Diniz Soares, muita paz e feliz ano novo para todo mundo, muita paz. Quando é que a gente está em dúvida? O que acontece? A gente que agradece, meu irmão, a gente que agradece, Frederico. Quando é que acontece de a gente estar em dúvida? A gente já paramos para pensar nisso? Porque ela está dizendo ali, quando estiveres em dúvida, vírgula. Essa dúvida em si, a palavra dúvida, ela pode ser colocada de várias formas. Nós vamos falar de duas, só duas, para ficar fácil aqui o nosso entendimento. A primeira é a dúvida de eu não sei. Eu simplesmente não sei. Então eu fico na dúvida, faço ou não faço? Esse é o primeiro ponto, né, o prospecto, né, a primeira ideia que a gente vai usar aqui como dúvida. A segunda é, eu sei exatamente o que é e como é. A dúvida é, devo eu fazer ou eu não deveria fazer? Entendemos? Então nós vamos usar só essas duas para a gente poder destrinchar o resto, tudo que vem depois agora, tá? Então uma é, eu não faço ideia o que fazer, então eu estou na dúvida, faço ou não faço. E a segunda ideia de dúvida é, eu sei exatamente o que é e no que pode dar. A pergunta é, eu estou em dúvida por que então? Devo fazer ou eu não devo fazer? Tranquilo? Entendemos aí? Então, olha só como é que ela continua, e aí tudo vai ficar mais fácil daí para frente. Resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Menos prejudicial. Se eu estou em dúvida porque eu não sei realmente no que vai dar a minha decisão, né? Eu não sei para que rumo tomar aqui, então a minha decisão deve ser baseada em. E realmente eu não sei, mas se eu agir assim ou desse outro jeito, como que a minha decisão vai afetar o outro? Aí, basicamente, isso ela está dizendo. Então eu devo fazer esse tipo de pensamento, esse tipo de análise, reflexão. Eu sabendo ou não sabendo, como que isso pode afetar a vida de outras pessoas à minha volta ou mesmo distante de mim? Como que a minha decisão pessoal vai afetar
positivamente ou negativamente outras pessoas. Então a sugestão dela, de novo, é uma sugestão. Resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Tá, parece amplo, né? Abstrato, como. Vamos dar exemplos então, e eu conto com a ajuda de vocês aí. Podem dar exemplos também, tá bom? Vamos aqui imaginar o seguinte: a criança que precisa levar a injeção, né, da vacina, ela pode não querer, porque ela sabe que dói. É uma injeção. Todo mundo sabe que uma injeção dói. E você que tem o coração de mãe ou de pai, vê a sua criança chorando, é quase um martírio. Não é assim? Mas você sabendo que é necessário tomar aquela injeção, você pode ficar na dúvida, levo ou não levo para tomar injeção, mas tendo conhecimento de que a injeção pode até doer naquele momento, mas ela vai trazer um benefício muito maior depois, a gente toma uma decisão aí. Estamos entendendo? Suponhamos, outro exemplo agora, suponhamos que eu faça uso do álcool e eu resolvo sair um dia e resolvo tomar alguns aperitivos, beber, e isso me deixa um pouco alterado. Alguém está precisando de carona, ou mesmo eu para voltar para casa. A pergunta é: será que eu estou em condições de voltar para casa estando levemente alcoolizado? Talvez os reflexos aí estejam, né, afetados. Será que eu devo dirigir de volta para casa? Será que eu não devo dirigir de volta para casa? Será que eu devo dar carona para alguém que também precisa retornar ao lar? Como a minha atitude vai ou pode afetar o outro? Entendemos? Então, existe um leque aí, é claro que na vida de cada um, nós temos esses momentos onde que a gente pode se encontrar em dúvida. Eu só usei dois aqui, bem do dia a dia mesmo, exemplos talvez até grosseiros, mas é só para a gente ter realmente uma noção como que a minha decisão pode afetar o outro. Nós vamos usar agora um exemplo que seja um pouco mais, talvez, duro, não é? Talvez que cause um pouco de mais impacto, né? Um pouco mais de impacto. Suponhamos a pessoa resolve cometer suicídio porque não vê saída para as suas dores, para os seus problemas em vida. Então, acreditando que dar cabo à própria vida vai encerrar o sofrimento, porque geralmente é esse o objetivo, não é encerrar simplesmente a vida, é encerrar a dor, é encerrar o sofrimento, dar fim ao sofrimento em si. Será que essa pessoa está considerando como que essa decisão vai criar impacto nas outras pessoas? Quando envolve questões financeiras, a decisão que eu tomar, como vai estar afetando o outro, como vai estar afetando a minha família. Então a sugestão dela, de Joana de Ângeles, é: resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo. Olha, ela coloca o próximo primeiro. Então toda vez que a gente for tomar uma decisão, seja de grande importância, ou seja de menor importância, que a gente pense como isso pode refletir no outro primeiro. Como que a minha decisão pode refletir na vida do outro. Esse outro pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser os pais, pode, né, alguém que esteja bem próximo, alguém no trabalho, ou pode ser mesmo distante. Entendemos? Mas ela coloca o próximo, mas coloca também a nós mesmos. Toda decisão que eu tomar, eu preciso avaliar, refletir como
que isso pode, eu sabendo, eu não sabendo, né, ignorando o, o processo em si, eu posso não estar certo de como a coisa vai se dar lá na frente. Mas eu preciso, pelo menos, avaliar como isso pode me afetar na minha vida pessoal, na minha saúde do corpo físico, na minha saúde emocional. Nós precisamos avaliar. E a gente deve pensar no outro, mas ela sugere que, olha o quão importante é a gente pensar também na gente. Como que uma decisão nossa pode nos afetar? Entendemos? Ela continua assim: evita arriscar-te a arruinar outras pessoas. Então, ali antes ela, né, sugeriu evitar prejudicar alguém. Aqui ela já foi um pouco mais adiante. Evita o risco de arruinar outras pessoas. Arruinar, quando a gente diz arruinar, deixar em ruínas, isso quer dizer colocar no chão, sem esperanças. Que para reconstruir aquilo requer muito trabalho. Para quem já teve aí a oportunidade de ir a algum museu ou algum sítio arqueológico, olha, a gente vê a dificuldade de se manter ou de se reconstruir ou de se restaurar uma peça de arte ou de um monumento no sítio arqueológico. E esse monumento, que provavelmente está em ruínas ou estava em ruínas, entende? Para reconstruir ou reparar requer muito trabalho, muito trabalho. Então aí a gente vai entendendo a ideia de arruinar. É deixar a outra pessoa sem chão, ou literalmente no chão, sem esperanças. Que para aquela pessoa se reconstruir, para se reparar aquela dor que foi causada por uma decisão nossa, vai requerer muito trabalho. Aí entra a chave da coisa. A decisão que eu tomar que influenciar a vida de outra pessoa e essa influência, esse impacto for negativo, eu sou diretamente responsável e vou precisar trabalhar muito para reparar aquilo, para reconstruir aquilo com aquela pessoa. Estamos entendendo? Ela continua assim: age em serenidade, certo de que teu gesto repercutirá nas demais pessoas de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Eu não parei porque é uma frase longa para dar toda a ideia aí. Então, primeiro ela diz: age em serenidade. O que é serenidade, minha gente? O que seria serenidade? A ideia de sereno, de serenidade, de paz, né? Dá uma ideia, na verdade, de lucidez e calma. Estar lúcido, estar calmo para resolver seja o que for. Isso não quer dizer que a pessoa serena não tem conflitos, não tem problemas, não tem atribulações na vida, entendemos? O que quer dizer é que a pessoa que é serena, ela tem calma e paciência para resolver, seja o tamanho do problema que for. Não importa. Ela vai agir com serenidade para resolver tudo diante da vida. A possibilidade de uma pessoa dessa se estressar no dia a dia é muito pequena. Imagina? Vocês estão entendendo? Então, a pessoa que é serena, que age com serenidade, é parte da vida dela. Já é um atributo
que a pessoa adquiriu, que ela já é uma conquista. A serenidade é uma virtude, a palavra que eu estava buscando aqui na mente. É uma virtude já conquistada. E quando ela faz parte já da nossa personalidade, dificilmente algo vai tirar essa pessoa do eixo. Entendemos? Daí ela continua, certo de que teu gesto repercutirá nas demais pessoas. Certo. Nós precisamos absorver essa ideia, esse conceito de que nós, tudo o que nós decidirmos, pode e provavelmente irá afetar outras pessoas em qualquer dos planos da vida. Pode ser alguém que esteja encarnado, pode ser alguém que esteja já no plano maior da vida. Tudo que nós fazemos já gera um impacto. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por um exemplo, isso nós já presenciamos, os meninos que estão aí nas nossas reuniões mediúnicas, quantas vezes a gente presenciou isso em outras oportunidades que tivemos. Um espírito se manifesta na reunião mediúnica, por exemplo, e diz que está perseguindo alguém, que não gosta que aquela pessoa está buscando vingança porque aquela pessoa fez isso ou aquilo com ela no passado. E ali conversando com a pessoa, a gente vai dizendo, olha, mas isso já aconteceu há tanto tempo, né? Começa a observar essa pessoa hoje, como essa pessoa tem agido hoje. Ela já é diferente de quando vocês tiveram esse desencontro, né, ou esse acidente lá no passado. E geralmente eles dizem, eu tenho observado. Ups. A gente tem vigiado essa pessoa. Entendemos? Em outras oportunidades, o mesmo caso, o mesmo tipo de diálogo, e o espírito em si realmente se convence de que a pessoa realmente mudou. Ela está fazendo diferente agora. A pessoa está agindo diferente agora. E isso ajuda no processo daquele espírito de libertação dele mesmo. Entendemos? As nossas atitudes, elas causam um impacto nos dois planos da vida. Outro exemplo é na vida mesmo em si. Alguém que está passando por uma doença grave, seja ela qual for, e a pessoa está serena passando por aquele problema, com serenidade, com tranquilidade, com fé, com esperança. A nossa postura de serenidade, de fé, de esperança, pode afetar o outro, causar um impacto positivo no outro que está assistindo aquele pensando, nossa, fulano ou fulana está passando por essa tormenta, por esse problemão, a gente foi visitar e a pessoa está lá sorrindo, não é, sendo agradável, está ainda contando piadas, está sendo agradável, está falando de fé, está falando de amor, de resignação. A nossa postura vai causar um impacto na outra pessoa. Numa situação como essa, no sentido inverso, também. Se eu estou doente, se eu entrei em falência e a minha postura é totalmente negativa, é da pessoa que acha que perdeu tudo, porque está perdendo aí a saúde, porque está perdendo as finanças, e a nossa postura é essa de rebeldia, de revolta, de indignação, não é? Muitas vezes, e a gente já ouviu isso. Oi, Maria de Lourdes, minha esplendorosa, sua linda, pensa numa mulher bonita. Muito bem. Boa noite, tá, querida?
Então a gente fica pensativo como essas nossas atitudes podem afetar o outro. Se eu com esse ar, e, como eu ia dizendo, desculpa, esse, esse ar todo de rebeldia, de revolta mesmo, de ira, porque a gente já viu isso acontecer, inclusive em pessoas religiosas, inclusive em espíritas. Quando a pessoa se vê diante de um problema grave, seja ele de qual natureza for, a pessoa meio que se revolta. Ah, mas eu não merecia estar passando por isso. Eu não devia. Deus errou comigo aqui agora. Eu faço tanto bem, eu dou até passe, faço até palestra. E aí me acontece um negócio desse, Deus não está me vendo aqui. Piscou demorado e passou batido por mim. Nada acontece por acaso. E num caso desse, essa minha postura, porque nós temos um histórico de rebeldia, de revolta, nos séculos, né, que se arrastam, é muito fácil para nós contagiarmos outros com uma postura dessa, de desânimo, de desesperança, de revolta, de desespero que seja. O impacto que a nossa postura, o que eu decidi fazer da minha vida, do problema, o impacto que está causando no outro. Precisamos observar. E daí ela usa a palavra, né? As, as, as nossas atitudes, com certeza, vão repercutir nas outras pessoas de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Emoção. A forma com que eu me coloco emocionalmente diante do problema, diante de uma dificuldade, diante da decisão que eu preciso fazer. A emoção. Eu já presenciei velórios, né? Isso há muito tempo atrás, minha gente. Muito tempo atrás. Porque eu não gosto muito de ir em velório. Já não gosto, mas vou por consideração, claro, ao que passou, né? Que está na transição, quanto aos familiares, não é? Claro. Mas se me perguntar, não gosto. Porque eu quero sempre ter lembrança daquela pessoa viva. Então, bom, de qualquer forma, eu já estive em velórios onde um familiar do desencarnante ali, né, do desencarnado, recém-desencarnado, não apresentava grandes emoções, chorando ou desespero, enquanto outros sim se apresentavam. E alguém poderia pensar ou cogitar o seguinte: nossa, o ente querido, né, de fulano ou de fulana acaba de desencarnar e a pessoa não derramou uma lágrima. Não deve nem fazer falta para ele ou para ela. E eu sabendo, conhecendo, né, a família, a pessoa em si, eu sei que isso não se aplica ao exemplo do que eu vi, né, do que eu presenciei. Simplesmente a pessoa ela estava ali num sentimento de tranquilidade, porque o desencarnado, o desencarnante, estava ali já entregue, já estava com muita dor. Então, essa pessoa muito lúcida entendeu ali que o desencarne daquele ente querido era um processo de libertação. Então a gente sente saudade. É possível que essa pessoa chorou depois, mas ela estava ali firme, dando suporte para os outros familiares. Entendemos? Então, a emoção com que a gente lida com o problema, com a dificuldade, isso também vai criar um impacto nas outras pessoas que estão à nossa volta. De novo, nos dois planos da vida. Oi, Camila Mello, sumida, que linda você. Imagina.
Dividindo um pouco que esses espíritos aí trazem para a gente, né? Obrigado pelo carinho, querida. Feliz ano novo mais uma vez. Que Jesus abençoe você e o seu lar, tá bom? E se vê a Giovana, manda um abraço para ela também, tá bom? Algumas pessoas podem ter visto da mesma forma que eu vi e enxergar diferente esse familiar que não demonstrou emoções de desespero, de perda, de dor ali no desencarne de um familiar. E as pessoas podem ver e pensar, nossa, eu precisava ter essa serenidade para lidar com o, o sentimento de perda, qualquer sentimento de perda que eu tenho, seja de um familiar, seja de um amigo, seja do animalzinho de estimação, entendemos? Seja de alguém um artista talvez que você gosta, que você idolatra, e a pessoa desencarna, porque é um processo natural, entendemos? Nós precisamos de ter essa serenidade, inclusive isso, para lidar em situações como essa. Então, a forma com que nós colocamos a nossa emoção na decisão e como lidar com um problema em si, isso também vai repercutir no outro. O outro também vai observar e pode ser algo positivo e pode ser negativo. Isso vai depender aí, né, da forma como nós vamos lidar e como a pessoa está com o coração dela também, porque a gente pode fazer aqui o nosso melhor. Eu posso dizer, não para um jovem que quer dirigir, mas não tem habilitação, pode até saber dirigir, mas as consequências, se algo der errado, são graves. Então, um pode pensar, nossa, mas que maldade, o menino ou a menina sabe dirigir, por que não? E outro pode pensar, olha, você foi prudente, realmente não seria a melhor decisão deixar esse jovem sem habilitação dirigir, seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, onde for, porque não é legal. E depende também, né, de acordo com o conteúdo. O conteúdo. O que ela quer dizer com conteúdo aqui, minha gente? Vamos lá. Quando nós temos um vasilhame, uma garrafa, por exemplo, uma xícara, o conteúdo é o que está dentro, certo? Falando então de conteúdo, ela está dizendo ali de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. O que nós trazemos por dentro. Deve ser muito difícil a pessoa se passar por algo que ela não é o tempo inteiro. Entendemos? Então não tem como. Eu acredito isso seja impossível. A pessoa fingir ser quem ela não é o tempo inteiro. Tudo o que nós fazemos, as nossas vibrações, o nosso lar, é impregnado do que nós somos por dentro, do conteúdo que nós trazemos, do conteúdo de que nós nos revestimos. Então, ao tomar uma decisão, né, diante de tudo isso que a gente está falando aí, dessa mensagem que é pequenininha, mas tão rica, de Joana de Ângeles, olha isso, o conteúdo, o que eu trago. Se for no trabalho, um profissional pode desempenhar exatamente as mesmas tarefas, mas o resultado pode ser diferente no impacto que a gente causa àqueles à nossa volta. O resultado pode ser diferente por causa disso. Nós podemos vender um produto, o mesmo preço, mas a experiência que o cliente vai ter com você e com o outro vai ser diferente. E tomara que com a gente seja diferente para melhor. O que eu tenho para oferecer, não é?
A gente não faz propaganda aqui, mas essa moça aí, essa Camila, ela é fotógrafa. E tem o perfil dela no Instagram. E eu fico maravilhado com as fotos dela. Eu fico pensando, gente, o olhar de um fotógrafo, sabe, é totalmente diferente de um retratista, né? Alguém chega, não, faz uma foto aqui, aí tira lá do celular mesmo. A pessoa carrega uma mala com equipamento e faz fotos identificando cores e tudo aquilo e dá vida a uma fotografia. Entende a diferença aí? Entendemos? Foi bom. Desculpa, Camila, eu usei você aqui como exemplo, mas espero que tenha servido. É isso. Sabe, você vai a um médico que te trata da mesma doença que o outro médico te tratou, mas a experiência com esse foi fantástica. Conversou, te ouviu, sentou, tirou tempo para falar com você a respeito daquilo. Isso causa impacto. Entendemos? Na igreja vai ser a mesma coisa. Na igreja, no templo religioso, no centro espírita, aonde for, seja onde for. Então, toda vez, voltemos aqui para já ir passando a régua. Toda vez que nós formos tomar uma decisão, se estivermos em dúvida, pensativos, se isso pode prejudicar alguém ou não, observa com carinho. Se não tem como não afetar ninguém, sabe, se não tiver como não afetar alguém, que afete o menos possível essa sugestão dela, menos prejudicial possível. Nesses tempos aí de pandemia que estamos passando, nós vemos grandes empresas aí que propuseram aos funcionários diminuir o salário deles para que ninguém fosse mandado embora. Isso já é mundo de regeneração na Terra, meus irmãos. Vocês estão entendendo esse impacto? Isso já é o mundo de regeneração, é o limiar ali, já o sol já está saindo para esse novo dia da humanidade. Entendemos? Nós precisamos buscar mais isso. Como a minha decisão vai afetar o outro. Tá bom? Nesse ano que vai se iniciando, a gente sempre fala, né? Feliz ano novo, não é? Muita paz e tudo isso que a gente deseja, meus irmãos, não passaria de palavras ao léu, uma pura formalidade, se a gente realmente não estivesse desejando isso para vocês, mas que nas entrelinhas desses feliz ano novo, feliz aniversário, né, feliz Natal, qualquer uma dessas datas especiais, se nas entrelinhas ali a gente não estivesse dizendo que o ano seja novo, mas que eu também tenha novos propósitos de regenerar a minha vida. Eu preciso ser novo para que o ano novo seja feliz. Isso quer dizer, a gente está dizendo que não vai doer? Que não vai ter problema? Que não vai ter dificuldade? De forma nenhuma. Estamos aí no processo de transição, não é? Isso quer dizer, isso eu ouvi há muitos anos atrás, eu estou dizendo, provavelmente há uns 23, 24 anos atrás, eu ouvi um moço dizendo, no centro espírita, a previsão e a sugestão dos espíritos é que antes de melhorar, ainda vai se ouvir muito barulho, muito escândalo, muitas explosões. E é isso a gente está, né, traduzindo aqui, íntimas, no íntimo. Toda vez que a gente vê um desesperado,
gritando, explodindo. Esse é um grito de desespero, como a criança, e me perdoem fazer essa analogia, mas tentem entender. É uma criança que está com fome e chora, que quer a atenção do pai ou da mãe e chora e derruba uma coisa, bate no irmãozinho ou no cachorro, como for para chamar a atenção, porque quer ter essa atenção. Entendemos? E o planeta hoje está passando por esse momento. Nós, por decisão nossa, infeliz, nós nos distanciamos de Deus e agora a gente grita de uma forma tresloucada para que ele volte para nós, ou na verdade ele nunca foi para lugar nenhum. Nós nos afastamos da harmonia, né, dos seus desígnios. E agora o mundo grita desesperado porque quer ter esse aconchego de novo. Esse aconchego não virá sem renúncia, sem sacrifícios, no sentido de eu não posso querer emagrecer comendo igual um louco, como eu estava fazendo há algum tempo atrás. Eu falo de mim, tá, gente? Se serviu para alguém, me perdoe, mas eu estou falando de mim. Então a gente precisa entender que para a gente conquistar algo, nós precisamos sacrificar o homem velho, promover o desapego em nós. E isso requer, primeiro, que a gente decida, e daí a gente comece a agir, porque a gente quer mudar, não é? Queremos? A Camila fez o comentário. Mas olha isso, que bonitinho que ela escreveu. Gente, essa é a moça que eu estava falando, que é fotógrafa. Olha aí. Ela agradece e fala: Deus usa ela através da fotografia. Mas é claro, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós fazemos, né? Até porque foi dentro de um centro que foi revelado para. Olha isso, que bonitinho. Já tinha escolhido o que seria nessa encarnação. Olha só. Então, honra, minha irmã. Honra, honra, porque em tudo que nós fazemos, nós podemos estar honrando a Deus, com certeza. E os compromissos que a gente assumiu no passado, não é assim? Maravilha. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, desejando com sinceridade muita paz, muita serenidade, para que a gente passe pelas tribulações com tranquilidade, com paciência, com tolerância, construindo hoje um mundo melhor para amanhã, para nós mesmos, retornarmos aqui e encontrarmos um mundo melhor um pouco. Tá bom? Mais uma vez, vamos fazer a nossa oração, pedindo a fluidificação das águas. Espero que você tenha separado a sua garrafinha d'água aí. Que o Mestre amado Jesus, Sol das nossas vidas, possa nesse momento nos ouvir. Jesus, obrigado, Senhor, por nos permitir experimentar tantas coisas na terra, as amizades, os familiares, os sucessos e também as dores, os conflitos, porque tudo isso nos ajuda no crescimento espiritual, moral. Então te pedimos, Senhor, continue abençoando os nossos caminhos, a nossa jornada, nos inspirando para que possamos tomar sempre as melhores decisões, sempre termos uma atitude decente, digna, diante daqueles que estão à nossa volta, nos dois planos da vida. E uma vez mais vimos te pedir, Senhor, cuida dos nossos irmãos que estão ao relento, seja passando frio, seja passando calor,
sem ter condições de tomar um banho, que seja. Os que estão com fome, Senhor. Os que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas de reabilitação, nos manicômios, nos presídios, nos leitos de dor. Cuida daqueles que se encontram desesperados, aflitos. Permita, Senhor, o consolo. À mãe aflita, permita o consolo, Jesus. Ao órfão, permita o consolo, Jesus. Aos governantes das nações, permita, Jesus, o amparo e a inspiração de bons espíritos. Aos líderes das religiões, inspira a cada um deles para que possamos todos promover a paz. Pedimos ainda, Jesus, permita aos nossos anjos de guarda, aos espíritos benevolentes, aos médicos do espaço, magnetizar essas águas que foram aqui colocadas, para que nelas sejam depositados fluidos salutares para a cura ou alívio das nossas dores, sejam quais forem a natureza dessas dores, das dificuldades. E uma vez mais, te damos graças, ó Jesus. Continua conosco, Mestre querido, no hoje e no sempre, que assim seja. Meus irmãos, muita paz, saúde, paciência, serenidade. Em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, o nosso feliz ano novo e o nosso abraço, querido. Muita paz, boa noite, boa noite.